Fala sério. Thiago ZGB é um palhaço. Bom, o Thiago ZGB fez um vídeo. Aonde ele fez o vídeo. Até onde o Superman iria no universo da Marvel. Bom, e ele fez esse vídeo. E aí, eu quero que você comente. Eu quero que você comente o que você achou desse meu vídeo. Comente, né, que eu vou falar. E quero que você também assista o vídeo dele, original, para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Mas antes de assistir o vídeo dele, eu quero que você assista o meu. Aí depois eu vou botar o link para vocês assistirem o vídeo dele. E vou começar falando sobre o que ele fala no vídeo. Bom, como de se esperar, ele bota vários personagens da Marvel, né? Os heróis, né? Depois as entidades cósmicas, né? Os heróis, depois as entidades cósmicas e no final, né? One Above All. As entidades cósmicas, né? E aí, no universo da Marvel tem vários personagens fortes, né? Como Hulk, Wanda, Jean Fênix, Tribunal Vivo, Beyonder e vários outros personagens. Vários personagens fortes. E aí, no vídeo, ele disse que o Superman derrotaria todos e conseguiria vencer 98% dos personagens da Marvel. 98%. Tirando 98%, tirando, claro, quem? Wanda Above. E aí no vídeo ele explica o motivo por que ele acha que o Superman venceria. Porque o Superman, com a moral ativada, ele venceria 98% da Marvel. E imagine com a moral sem restrição, desligada, a moral desligada. Ele venceria. Eu acho que ele quis dizer até que o One Above All, né? Tipo assim, eu acho que ele chegaria nesse nível. Bom, não sei se ele chegou a pensar nisso, porque se ele disse que o Superman venceria 98% dos personagens com a moral ativada, e sem ele vencer o One Above All? Não sei, aí fica aí aberto para vocês pensar. Bom, ele chegou a essa conclusão porque ele disse que o Superman, ele é a personificação da esperança. Então, ele disse que nem o Dr. Manhattan conseguiu apagar o Superman, da realidade. Coisa que é só você entender bastante, é só você pesquisar em qualquer lugar que você quiser pesquisar sobre esse assunto. E você pode reparar que o Dr. Manhattan, ele simplesmente ele quis apagar o Superman. Ele quis apagar o Superman. Por quê? Porque se ele quisesse, ele conseguiria apagar o Superman. Até porque o Superman já foi derrotado, já foi vencido nas HQs, já foi derrotado. Então, esse negócio de achar que o Superman, porque ele é a personificação da esperança, e ele passa o rodo em todos os personagens, porque ele não pode ser apagado, porque ele é a personificação da esperança na DC, então ele não pode ser apagado, porque ele é símbolo de esperança. Então, o que acontece? Tudo isso é mentira. Porque no universo dele tem um contexto por trás, que ele é o símbolo da esperança, mas ele já foi derrotado e morto. O Donsdale, ele foi morto por Donsdale, um personagem que tem pele reativa, né? Pele reativa, que as coisas se adaptam ao corpo dele, né? Se ele se jogar fogo nele, ele vai funcionar uma vez, depois ele vai conseguir resistir. Tudo que for jogar nele só funciona uma vez, porque ele consegue ser imune a qualquer coisa que joga nele.
de poder. Ele tem adaptação reativa, né? Então, esse personagem já derrotou o Superman e matou o Superman. O Superman já foi morto. Então, esse negócio também de falar que o Dr. Manhattan não consegue apagar o Superman, porque o Superman é um símbolo de esperança, a personificação da esperança, isso é desmentido porque o Dr. Manhattan, na própria HQ, fala que o Dr. Manhattan, simplesmente dá para entender, se a pessoa for pesquisar, que o Dr. Manhattan ele não quis apagar o Superman, porque bagunçaria o multiverso, né? Bagunçaria o multiverso porque o Superman, ele representa o símbolo de esperança, a esperança. Então, o que acontece? Afetaria o multiverso. Então, ele não quis apagar porque ele não quis, mas isso, se ele quisesse apagar o Superman, ele poderia apagar. Só que ele também sonhou que o Superman derrotou ele. Então, ele ficou pensando como o Superman conseguiria derrotar ele. Mostra que o Superman, tipo, de alguma forma, derrotaria ele numa visão que ele teve, né? Numa visão que ele teve, ele viu o Superman vencendo ele, tipo, de alguma forma que não foi explicada. Então ele ficou curioso para saber se ele estava enganado. Por isso que ele não quis apagar o Superman, porque ele achou interessante, simplesmente que ele viu que tipo assim, que não tinha mais continuação, que ele morreria, vamos supor. Que ele viu que ele era o fim. Se ele lutasse com o Superman, ele viu o Superman e seria o fim dele. Ele não viu mais continuação, né? Ele não viu mais continuação. Mas isso é um sonho. Então ele ficou curioso para saber se realmente, de alguma forma, o Superman conseguiria convencer ele do fim dele, alguma coisa. Mas vencer ele, isso não prova nada que poderia vencer ele. Só teve uma visão. Nessa visão ele sonhou que seria o fim dele. De alguma forma inexplicável, seria o fim dele e ele viu o Superman. Então deu para entender que simplesmente se ele enfrentasse o Superman, seria tipo o fim dele, né? Alguma forma assim, mas isso é só uma visão que ele teve, nada mais. Então esse negócio de Dr. Manhattan não conseguir apagar o Superman, isso é mentira. Porque o Superman poderia sim ser apagado, só que afetaria o multiverso de alguma forma, porque o Superman é símbolo de esperança. Então não valeria a pena ele mexer com o multiverso, porque ele não quis apagar, porque ele não quis apagar o Superman, porque ele teve uma visão e tudo mais que eu já expliquei. Agora voltando no caso de ele vencer a Marvel 98% com a moral ativada, isso é mentira, porque a Feiticeira Escarlate é muito mais forte, porque ela é a magia do caos, é a personificação da magia do caos, e ela tem o poder da probabilidade, que ela pode tornar o impossível possível. A chance de vitória do Superman baixar para zero, ela consegue fazer isso. Ela consegue tirar os poderes do Superman, ela consegue nerfar o Superman, ela consegue tornar o impossível possível. A Feiticeira Escarlate. Sem falar que ela simplesmente é muito veloz, muito rápida. Sem falar que ela faz feitiços até antes de falar, ela consegue lançar um feitiço. O Superman tem várias fraquezas, como Kryptonita, magia, ele não é resistente à magia. Ele tem várias fraquezas, todo mundo conhece as fraquezas do Superman. Já morreu uma vez pro Donsdale. Então, imagine a Feiticeira Escarlate. A Jean Grey também simplesmente a própria Fênix, né? A Jean Grey, ela é ligada com a entidade de Fênix, que é muito conceitual, tipo assim, ela consegue ser poderosíssima por causa da cosmologia, né? Que até por uma ironia, ele até falou, o Thiago já falou em vídeos, o Thiago ZGB, que a cosmologia da Marvel é maior do que a da DC. Isso upa os personagens. Isso upa os personagens da Marvel, porque a cosmologia da Marvel é maior do que a da DC. Então, o que ele fez aí nesse vídeo foi palhaçada pura. Ele pegou o Superman e falou que ele não conseguiria ser apagado porque o Dr. Manhattan foi tentar apagar ele e não conseguiu. Mas isso é uma fake news, isso é mentira. Isso tem na HQ sim, que o Dr. Manhattan quisesse apagar o Superman, ele apagaria. Só que ele teve a visão, que tipo assim, que ele não viu mais a continuação dele, mas ele, tipo assim, ele teve uma visão que o fim dele estaria próximo, né? E ele achou que ele viu o Superman.
Isso acontece. E ainda por cima ele não quis apagar porque afetaria o multiverso e ele não quis bagunçar. Porque o Superman é símbolo da esperança. Mas não tem nada a ver. Se ele quisesse apagar, isso é confirmado na própria HQ. Se ele quisesse apagar o Superman, ele apagaria sim. Ele apagaria da realidade, o Dr. Manhattan. Então, jamais o Superman conseguiria vencer o Beyonder, Fênix, a Jean Grey Fênix, a Wanda, o Thor. Não conseguiria vencer o Thor porque o Thor é um deus e ele simplesmente é muito poderoso porque ele tem vários níveis, né, de poder. Ele tem vários anos de batalha, ele é mais experiente. Tipo assim, ele é muito mais poderoso, a cosmologia upa ele bastante. Coisa dita até pro próprio Thiago, só que agora ele tá falando que o Superman é imbatível, invencível, que ele vence 98% da Marvel, mas isso é fake news, porque até ele mesmo em vídeos anteriores ele já falou que a cosmologia da Marvel é maior do que a da DC. E o Superman, ele quis levar o Superman, inventando que o Superman é o símbolo da esperança, da DC, ele não pode ser apagado, mas isso é tudo conversa fiada, tudo mentira, pra superestimar o Superman, pra dizer que ele não pode ser apagado, por causa que ele é importante no universo da Marvel, porque ele é a personificação da esperança. Mas isso não tem nada a ver, porque a Wanda consegue vencer sim, a Jean Grey consegue apagar, a Jean Grey consegue apagar, a Wanda consegue vencer, por causa que todos esses personagens estão acima do Superman. Então o vídeo é muito sensacionalista e isso é um vídeo de fanboy para upar o Superman, para dizer que ele não pode ser apagado, que ele não pode ser vencido, sendo que ele já perdeu pro Donsdale, o Superman já perdeu pro Donsdale, e ele já foi vencido, já foi morto, e ele já perdeu várias vezes pra Mulher Maravilha e para outros personagens também que ele já perdeu em batalhas. Ele não é invencível, ele já perdeu várias vezes, ele já foi vencido sim, e sem falar que ele é o membro mais fraco da DC. Ele é o membro mais fraco da DC, da Liga da Justiça. Todos eles são mais poderosos do que ele, os principais da Liga. Flash, Caçador de Marte, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e esses personagens são tudo mais poderosos do que o Superman, porque tem mais feitos do que o Superman. Todos esses da Liga principais têm mais feitos do que o Superman. E todos eles conseguem ser mais poderosos do que o Superman. Isso em feitos na HQ. Porque simplesmente o Lanterna Verde ele consegue atingir velocidades imensuráveis, infinita além do infinito. O Flash consegue atingir velocidades em ato segundo muito mais rápido do que o Superman. O Flash se move em ato segundo, enquanto o Superman em nanosegundo. Um ato segundo é mais rápido do que um nanosegundo. A Mulher Maravilha já venceu o Superman em várias batalhas. Tem mais pontos de vitória do que o Superman. A Mulher Maravilha já venceu o Superman porque ela tem mais experiência. Ela tem uma luta de deuses. Ela já é treinada para os deuses, ela tem mais experiência. Ela não tem fraqueza conhecida, a Mulher Maravilha. E ela consegue ser mais forte do que o Superman porque ela tem mais experiência. Ela já venceu várias vezes o Superman. O Caçador de Marte tem uma telepatia, que ele é o número 1 em telepatia, uma telepatia muito poderosa, que já venceu várias entidades cósmicas em várias batalhas, porque o Caçador de Marte, ele tem a força do Superman, ele consegue ficar intangível, ele só tem uma fraqueza que não é psicológica, que é do fogo, que ele tem medo de fogo, mas isso não atrapalha, porque ele já conseguiu lutar sem essa fraqueza. Ele já superou. E sem falar que simplesmente o Caçador de Marte tem uma telepatia nível entidade cósmica. Que até ele conseguiu ver a consciência da Perpétua. Isso mostra o poder telepático do Caçador de Marte, que é muito poderoso. Então, é isso. Gostou do vídeo? Então, comente o que você achou do vídeo.